Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um podcast filosófico, atividade esta promovida pela Organização Internacional Nova Acrópole do Brasil. E para o nosso podcast de hoje, recebemos o professor voluntário da Nova Acrópole de Florianópolis, Santa Catarina, Roger Hansen. Seja muito bem-vindo, Roger. Obrigado, Danilo. Obrigado a todos que nos ouvem. O nosso podcast de hoje vai abordar um tema muito especial. Vamos falar sobre as crianças e o título vai ser Educação, uma visão filosófica do melhor presente dos pais para seus filhos. Bem, essa data ela é comemorada aqui no Brasil desde o ano de 1924, no dia 12 de outubro, embora a Unicef estabeleceu o dia 20 de novembro como o Dia Internacional das Crianças. Isso se deu no ano de 1959, justamente em referência à Declaração dos Direitos da Criança. A ideia é falarmos sobre a educação sob o ponto de vista da filosofia. E claro que não vamos esgotar o tema nesse podcast e também não vamos trazer aqui verdades absolutas, mas a ideia é conversarmos, refletir e, evidentemente, extrair ideias que sejam bastante úteis e muito práticas para as nossas vidas. Bom, Roger, além de professor voluntário na Nova Acrópole, você também atua como profissional da área da educação, especialmente para as crianças, ou seja, você tem uma formação acadêmica e uma experiência prática na sua vida profissional como educador. Portanto, você tem experiência nos dois universos, digamos assim, tanto em Nova Acrópole quanto em sua área profissional como educador. Quais são os elementos que você percebe na sua área profissional, na sua atuação, como isso se dá, como isso se processa, como os pais veem, o que eles esperam de educação para os seus filhos e quais são as visões filosóficas que você poderia trazer em virtude dessas experiências? Muito bem, Danilo. É uma ótima pergunta porque hoje quando você vai conhecer uma instituição de ensino, né, eu trabalho com escolas, então, normalmente quando os pais de uma criança, por exemplo, procuram uma escola para matricular o seu filho, você tem uma situação que é um exemplo bem prático para responder a essa sua questão. Normalmente, nesse contexto, aqueles profissionais que vão apresentar essa escola, eles apresentam a metodologia dessa escola. E esses profissionais não fazem isso por acaso. Eles fazem isso porque esse é o foco que nós temos hoje em dia, né? Que é um reflexo um pouco do foco da nossa sociedade de forma geral. Qual é a técnica de educar que você vai usar com o meu filho, né? Porque metodologia é um conjunto de técnicas e de meios. A própria palavra diz isso. Método tem a ver com meios. Então, a escola vai sempre apresentar quais são os meios, porque os pais normalmente querem saber isso, né? É o método X, é o método Y, é o método Z. E normalmente as pessoas ficam satisfeitas recebendo essa resposta e depois elas logo partem para os assuntos práticos, né? De ver os horários de funcionamento e se a escola oferece lanche ou não oferece, no caso das crianças pequenas, e as matérias, a grade curricular, os custos, não é? E a gente acaba deixando para trás um elemento que é fundamental quando nós falamos em educar, que é qual é a finalidade desse projeto educacional. Quer dizer, você vai usar o método X, ou o método Y, ou o método Z, mas para levar o meu filho para onde? Para formá-lo em relação ao quê? Para formá-lo como? Para que ele seja algo, para que ele seja alguém? Que ser é esse que você idealiza formar? Há um ser humano que essa escola, essa instituição idealiza? Todas essas questões que eu estou colocando, elas não são feitas. Não é? E é aí que entra o papel da filosofia, porque a filosofia nos ensina a fazer as perguntas sobre as finalidades das coisas, né? A finalidade de um ser humano na sua vida, o sentido que a vida tem para um ser humano, o sentido, portanto, que um projeto educacional tem para um ser humano. Então, eu diria que a filosofia ela exerce esse papel fundamental, que do meu ponto de vista, da minha observação prática, no meu dia a dia profissional, vem sendo deixado de lado, que é nos perguntarmos e refletirmos sobre o que nós queremos, porque a educação, de certa forma, ela é uma ferramenta que deve levar o ser humano a uma condição para que ele possa fazer algo, experienciar algo novo ou algo diferente do que ele experienciava antes. Se você parar para pensar e fizer uma comparação com um curso técnico, né, Danilo? E você pegar, por exemplo, um curso que te ensina a cozinhar.
Então, eu não cozinho nada, eu vou fazer um curso de cozinha para iniciante. O que eu espero depois dessa formação? Que eu saiba cozinhar. Então, eu vou perguntar pela metodologia, o professor vai dizer, olha, tem algumas aulas teóricas, outras práticas, mas o nosso objetivo é que você saia daqui fazendo 10 pratos diferentes. Então, você tem uma proposta de uma transformação. Eu entrei lá como alguém que não sabia fazer nada na cozinha e saí, né, tendo domínio de como fazer 10 pratos diferentes. Então, a educação, ela te instrumentaliza para você chegar a algum lugar. Agora, você tem que dizer para o educador aonde que você quer chegar. Mas hoje nós vivemos uma situação complexa que sequer os educadores estão sendo formados para refletir sobre esse ponto de chegada, né, sobre essa finalidade, para onde queremos levar esse ser humano. Então eu acredito que justamente aí que a filosofia pode nos ajudar como sociedade, pode auxiliar aos educadores, pode auxiliar aos pais também no momento de refletir sobre as escolhas educacionais para os seus filhos. Sem dúvida, Roger. Inclusive, me vem à memória a cena do filme O Show de Truman, que inclusive foi gravado um podcast em Nova Acrópolis sobre esse filme. A cena relata o Truman na escola e ele diz que quer conhecer o mundo, ele quer desbravar o mundo. E a professora simplesmente baixa o mapa mundi para ele e aponta dizendo, olha, tudo já foi conhecido. E isso cerceia os sonhos do menino. É como se não tivesse mais nada a desbravar, mais nada a conhecer. Ou seja, o método que ela utiliza para dar aula é aquele. E isso acaba minando os sonhos de uma criança. Isso é muito curioso porque justamente dentro dessa reflexão vem a pergunta seguinte, ou seja, como era a educação nas sociedades clássicas, por exemplo, Grécia, Roma, enfim, o que você tem de elementos para nos trazer em relação a isso, para que a gente compreenda qual era o projeto de vida, por exemplo, de um ser humano naquela época, porque isso é muito importante em função daquilo que se vai ensinar, ou seja, o que se espera daquela criança, o que se espera daquele ser humano que vai se tornar um adulto, porque a gente não pensa que a criança vai crescer e vai ser o futuro de um país, de uma nação, e vai ser aquele que dará continuidade à história. Então, isso é muito importante de se refletir, por isso que eu gostaria que você trouxesse esses exemplos para que a gente pudesse refletir um pouco mais sobre isso do ponto de vista da filosofia. Tá certo, Danilo. Bem, para a gente poder falar um pouco sobre esse tema, a gente não pode começar falando sobre a educação e a pedagogia em si, porque, como nós acabamos de comentar, ah, qualquer ciência, qualquer arte, qualquer processo de formação, de treinamento do ser humano que fosse, ele estava sempre alinhado com o projeto de uma sociedade. Então veja, em todas as sociedades sempre existiu um projeto, uma proposta, um plano. E um plano, se você pensar, desde um plano mais simples, um plano de vida para esse ano, por exemplo, para o ano que vem, ou o planejamento de uma empresa, de uma instituição, de qualquer coisa que você for planificar, você vai definir, né, um ponto de chegada, onde você quer chegar, e um caminho para isso. Vai tentar prever os riscos, vai tentar prever as ferramentas e possibilidades que você tem, vai traçar datas, prazos, etc. Então, dentro de uma sociedade, quando você tinha um plano, ele começava por onde nós queremos chegar, para onde nós estamos conduzindo os nossos cidadãos. E é a partir daí que entrava em cena os projetos educacionais, para poder formar esse homem, essa mulher, que atendessem de forma devida esse projeto educacional. Então, hoje talvez parecesse um pouco estranho e até nos causasse uma certa repulsa a gente pensar em educar alguém para a guerra. Mas se você imaginar uma sociedade antiga, né, como os espartanos, por exemplo, havia uma necessidade disso, porque era uma sociedade que vivia em guerra, né, era uma necessidade. Então, para responder essa necessidade, havia uma educação que formava, né, aqueles cidadãos com princípios da guerra, para poder orientar você a como viver numa sociedade que vai precisar dialogar, conviver e interagir diretamente com a guerra. Não é? Agora, talvez nós, no Brasil de hoje, não tenhamos essa necessidade específica, né? E pelo menos não daquela forma. E não só no Brasil, em outros países, mas a grande diferença que aconteceu é que nós tivemos ao longo dos séculos, principalmente
depois do século XVI e XVII, né, nós começamos a viver um processo que alguns estudiosos chamam de uma quebra com a tradição. Existe uma filósofa e politóloga muito importante, né, chamada Hannah Arendt, que refletiu muito sobre isso. E ela trata justamente desse ponto. Houve uma quebra com a tradição. Então, um dos efeitos dessa quebra significou a abolição de um projeto de sociedade. Por isso, hoje, nós não temos um projeto que nos unifica. E na ausência desse projeto que nos unifica, que nos oriente para sabermos para onde estamos indo, nós também ficamos um pouco perdidos para saber o que nós queremos das nossas crianças. O que nós concebemos em relação ao futuro dos nossos jovens, quando eles se tornarem adultos? O que nós esperamos que eles sejam? Como nós esperamos que eles sejam? Não é? Então, isso é uma dificuldade, e você vê que justamente essa situação é possível de você comprovar quando a gente presta um pouco de atenção nos debates que existem hoje relacionados à educação. Se fica sempre, o que será o futuro? Hoje as coisas mudam muito rápido. Daqui 10 anos, o que será? Daqui 20 anos? Bom, é claro que a nossa tecnologia muda muito rápido e a gente vai tentando se adaptar às técnicas que vão surgindo, tentando ver se a gente tem que aprender a trabalhar melhor com um sistema de computador ou com outro, aprender um idioma ou outro. E isso é quase que enlouquecedor para um educador e para uma sociedade, porque quando você começou a desenvolver um projeto para educar em um sentido, vem alguém e te diz que agora mudou, porque as tendências da sociedade nos últimos 2 ou 3 anos começaram a virar para uma outra direção. Acontece que quando a gente fala de um projeto, nós não estamos falando de tendências que mudam, estamos falando de uma concepção de vida, de uma concepção de mundo, de sociedade, de Estado, de ser humano, e todos esses conceitos que unificavam as pessoas em torno justamente de um projeto comum, eles foram perdidos, e hoje nós temos então micro-sociedades dentro de uma sociedade maior, não é? O que gera uma situação tanto quanto caótica, né? Então você vê, justamente por termos perdido do nosso horizonte de vista os nossos objetivos, as nossas finalidades, nós acabamos ficando enredados nos métodos e nos meios. E essa é a grande diferença que nós podemos encontrar, sem querermos entrar em detalhes dos projetos educacionais da sociedade A, B ou C, de tal século ou de tal outro. Mas a grande diferença que eu creio que vale a pena a gente destacar nesse tema de hoje é essa mudança de sociedades que tinham um projeto claro e uma estrutura educacional que formava as pessoas para atender esse projeto, e hoje que nós vivemos um momento em que nós não temos um projeto claro e, portanto, não temos como saber para que nós queremos educar dessa forma. Isso gera uma situação tanto quanto caótica na educação. Então, eu penso que mais uma vez aí nós voltamos naquela sua primeira questão, Danilo, que a filosofia é justamente aquela arte, ciência que pode nos ensinar a resgatar esses princípios, esses valores, que são a matéria-prima para a gente compor o nosso projeto de sociedade, para a gente compor os nossos ideais de mundo, de sociedade, de ser humano, de criança e, portanto, de formação das pessoas. Sem dúvida, Roger. E essa tecnologia que avança rapidamente e que os métodos também mudam, como você falou na sua área, e isso faz com que a gente tenha que se adaptar rapidamente também. Porém, nós, seres humanos, não mudamos tanto assim e tão rapidamente quanto a tecnologia tem mudado. Então nós temos que perceber esses dois processos e compreender que nós precisamos também melhorar e também avançar tanto quanto avança a tecnologia, mas não ficar preso só aos métodos, mas à maneira humana de educar, não é? Ou seja, como ensinaram os romanos, de coração com coração, num processo de transmissão. E continuando essa reflexão, Roger, a minha questão vai em função disso, ou seja, em todas as sociedades existiram pais e mães que tiveram seus filhos. Só que cada sociedade do passado tinha os seus valores, as suas virtudes, o seu modelo pedagógico, como você bem explicou na resposta anterior. Hoje, isso é bem diferente. E há muitos pais, no momento atual, no século XXI, que são pais e mães muito mais cedo, sem uma experiência de vida para educar.
porque não se conhecem bem e, obviamente, por não se conhecerem bem, de um modo geral, não vão conhecer bem os seus filhos e isso vai trazer uma série de problemáticas educacionais, de convivência, etc. Eu gostaria que você fizesse algumas reflexões sobre o ponto de vista da filosofia em relação a ser pai e ser mãe no momento atual e quais são as ferramentas que a filosofia nos traz nesse sentido para que a gente consiga educar bem as nossas crianças para esse futuro desse mundo que a gente espera que seja novo e também melhor. Com certeza, excelente, Danilo. Bem, sem dúvida nenhuma você aborda assim essa questão com uma palavra que eu considero fundamental, a responsabilidade dos pais. E eu quero começar a tratar disso chamando atenção para essa palavra, porque muitas vezes as pessoas fazem uma tradução automática, normalmente os pais, né, que se sentem muito pesarosos, há muita culpa na maternidade, principalmente, mas na paternidade também, muita culpa envolvida, não tenho tempo suficiente, não sei se eu tive o filho na hora certa, não sei se eu faço as coisas como eu deveria. Então eu imagino que quando a gente ouve a palavra responsabilidade, muitas pessoas, né, principalmente os pais, acabam fazendo uma tradução automática para peso, para cobrança. Quer dizer, onde foi que eu errei, onde é que eu estou errando e onde é que eu estou devendo e quanto é que eu estou devendo como pai ou como mãe. Bom, eu proponho que a gente tire da nossa fronte, né, esse tipo de abordagem, porque ela não vai nos ajudar. Então vamos começar a falar de responsabilidade a partir do conceito mais básico que essa palavra nos traz, que responsabilidade tem a ver com o quê? Com responder. Então, quando a gente fala sobre a responsabilidade de ser pai, de ser mãe nos dias de hoje, nós temos que fazer uma pergunta que é muito prática, muito objetiva, muito natural. Como eu que estou agora planejando ter um filho, ou que vou ter um filho daqui a pouco, ou terei daqui a alguns anos, ou que acabei de ter, ou que já tenho filho de alguns anos, como eu pretendo responder a essa experiência de vida, que é eu me tornar pai ou eu ser pai? Essa é uma questão fundamental. E aí nós temos muitas reflexões a serem feitas, porque hoje, Danilo, nós estamos vivendo um fenômeno bastante novo e que eu confesso que me intriga bastante. Eu tenho buscado estudar bastante sobre ele, não só nos livros e materiais, mas conversando muito com os pais de crianças que eu tenho contato no meu dia a dia profissional, para tentar entender esse processo que as pessoas estão vivendo. Então eu me interesso muito pela vida das pessoas, pela maneira com que elas estão encarando a sua experiência de vida. E o que eu tenho percebido, através desses estudos, reflexões, da minha experiência direta com as pessoas, com pais e mães, é que nós estamos vivendo esse fenômeno que eu acabei de comentar, das pessoas estarem se desconectando das suas próprias necessidades. E o que isso tem a ver, Danilo, com a responsabilidade que a gente falou? Eu acabei de comentar que a responsabilidade tem a ver com dar uma resposta. E hoje esse fenômeno significa que as pessoas não estão conseguindo responder às suas próprias necessidades, como seres humanos, como indivíduos. Na prática, significa que nós estamos sofrendo interferências a tal ponto pela nossa forma de viver, que é uma forma de viver tão pressionada por um sistema social tão estressante em que nós vivemos, que ele está nos levando a uma situação em que nós estamos parando de ouvir a nós mesmos. Quando eu falo parando de ouvir a nós mesmos, nós estamos em um podcast, né, que se propõe uma visão filosófica. Então é natural que as pessoas pensem, o Roger está falando de uma reflexão bastante profunda, né? Vai agora chamar aí uma citação de Platão, né? Paramos de ouvir a nós mesmos, como eu ouço o meu ser profundo. Sem dúvida, é uma questão linda de se refletir, sobretudo inspirada por Platão. Mas eu estou me referindo a algo muito mais básico do que isso, que são os próprios instintos, né, do pai e da mãe, que são aquelas vozes que vêm até das nossas vísceras, né? De quando eu tenho que atender meu filho, de quando eu não tenho. Então é incrível para mim hoje, como profissional, estar observando pais e mães que não conseguem ouvir a si mesmos e, por consequência, não conseguem entender os seus filhos. Então isso é um problema para qualquer pessoa, né? A gente não conseguir responder
e atender, ouvir as nossas próprias necessidades. Mas quando alguém tem um filho e está nessa condição, isso é um problema ainda maior porque afeta seriamente a criança esse tipo de situação. Por quê? Porque toda leitura que uma criança faz do mundo, ela a faz a partir das mensagens que ela recebe dos seus pais. E se essas mensagens não são mensagens adequadas, esse comportamento, essa forma das crianças interpretarem a vida, começa a haver distorções aí. E isso é o que nós estamos vivendo hoje. Então veja, quando nós estamos, por exemplo, para dar um exemplo prático, né, quando nós estamos ansiosos, que é uma das coisas mais comuns hoje em dia, e nós fazemos as coisas de uma forma rápida demais, isso deixa os nossos filhos angustiados, não é? Então veja, eu volto naquela questão inicial, não comentava sobre a responsabilidade como cobrança, porque a gente já tem muitas autocobranças, né? Mas para a gente refletir que se eu estou deixando o meu filho angustiado por conta da minha ansiedade, eu não tenho que buscar, em primeira mão, uma técnica para aplacar a angústia do meu filho. Eu preciso buscar algum apoio, se necessário, mas uma forma que me permita refletir sobre a minha ansiedade. O que ela significa na minha vida? Porque a ansiedade, ela não cresce em árvore, ela não faz parte do desenvolvimento natural do nosso corpo, nem da nossa mente, ela é um agregado artificial, ela não deveria estar aí. Mas ela está, né, de uma forma maciça hoje em dia. Então, as pessoas podem aí buscar, em primeira mão, esse tipo de reflexão. Como eu vou responder a esse sintoma que está aparecendo em mim? E depois é que eu vou chegar lá no meu filho, porque em muitos casos que eu vejo e experiencio orientando pais no dia a dia, quando eles terminam de resolver essa que seria supostamente a primeira parte, que é a deles, e se propõem a resolver a parte do filho, já não tem mais a parte do filho. Então, eu entendo, Danilo, que é justamente aí que entra essa visão filosófica, que nos ensina basicamente que tudo o que nós queremos mudar fora de nós, no mundo ao nosso redor, e os nossos filhos estão aí também, nós precisamos começar mudando dentro de nós mesmos. Agora, lá no início, Roger, você falou das questões técnicas em relação ao ensino, ou seja, das metodologias e das técnicas de ensino. Eu gostaria que você voltasse um pouco mais a falar sobre isso e aprofundasse um pouco mais também, porque a pergunta que eu lhe faço é justamente essa. Apenas o aprimoramento técnico e também metodológico, pedagógico para a educação de uma criança, apenas isso é suficiente para que ela se conheça como ser humano, para que ela amadureça, para que ela cresça com consciência, ou é necessário mais elementos além disso? O que você tem a dizer filosoficamente sobre essa questão, para que a gente possa refletir sobre isso de uma maneira mais atenta, portanto mais consciente em relação a todo esse processo? Claro, e é exatamente nessa linha que você comenta, Danilo, que as coisas vêm acontecendo. Porque, veja, o que nós viemos presenciando, né, nisso que eu chamei de um fenômeno um tanto quanto novo da nossa sociedade, é essa situação de uma tecnificação das relações, essencialmente. Porque, como você bem falou, as técnicas são necessárias. E eu estou aqui comentando isso e justamente eu uso técnicas no meu trabalho. Você precisa ensinar técnicas para um educador, é isso que eu faço. Eu ensino técnicas para educadores, ensino técnicas para pais, e a técnica, para a gente fazer uma analogia e ter uma imagem que nos ajude a entender, a gente pode pensar, por exemplo, em uma casa em que você precisa ter água para tomar banho, para beber, etc, etc. Então, você tem uma estrutura que é a caixa de água, e nós podemos comparar o encanamento que leva a água até a torneira da sua pia, até o seu chuveiro. Esse encanamento é a técnica, mas eu preciso ter a água, porque se eu tiver só a técnica e não tiver essa água, de que me vale essa técnica? Então essa técnica, esse encanamento, ela serve a uma finalidade de levar a água para o lugar onde essa água tem que chegar, na medida em que tem que chegar. Não posso despejar toda a água da caixa de água de uma vez só, tem que dosar de uma maneira adequada. Então a técnica vai me permitindo fazer isso. E o que nós podemos então transferir dessa imagem do encanamento de água
para a relação das pessoas. Você precisa ter uma técnica para saber como que você faz, por exemplo, certos procedimentos com as crianças, desde a organização de uma turma, desde os cuidados básicos, a maneira com que você dá banho em um bebê, com que você troca suas fraldas, a maneira com que você organiza a dinâmica de uma turma, se essa turma é de crianças de 3, 4, 5 anos, isso muda de uma faixa etária para outra e muda largamente. Agora, se nós não estamos, por exemplo, com os nossos sentimentos disponíveis, com as nossas emoções, vou usar uma terminologia que se tornou um pouco comum hoje em dia, se o adulto não está emocionalmente disponível. O que significa essa expressão? Ele está lá fisicamente, quer dizer, tem os canos que levam a água, mas as emoções dele, os seus sentimentos não estão presentes. Ele está focado na sua carreira. Então, veja, a gente ouve muito hoje em dia uma situação que é um problema, sim. Eu não tenho tanto tempo, tenho pouco tempo com meu filho. Nem é tanto o maior problema esse tempo em si, mas é que quando o adulto está com o filho, ele está com a cabeça em outro lugar. Ele está concentrado em outra coisa, ele está preocupado com outra coisa. E a criança faz essa leitura de uma forma muito mais direta, rápida, porque é muito intuitivo, difícil de explicar, do que nós adultos. E ela sabe, com extrema nitidez e clareza, se o adulto está presente com ela ou não. Então você pode ter uma criança que está com o pai e a mãe na sala enquanto ela brinca, e essa criança vai sofrer de solidão. Por quê? Porque esses adultos estão lá de corpo, mas não estão de alma, como a gente diz nessa expressão popular. Quer dizer, eles não estão disponíveis, eles não estão olhando, apreciando a criança, prestando atenção no que ela faz, não porque eles são maus, não porque eles não amem os seus filhos, é óbvio que um pai e uma mãe amam o seu filho mais do que tudo, mas eles estão permeados por essas confusões que vão, antes de levar a uma separação dos pais com o seu filho, vão levando a uma separação dos pais com eles próprios, de mim comigo mesmo. Então, essa é a situação que nós viemos enfrentando, e aí nós estamos tentando suprir essa falta, Danilo, com uma tecnificação das próprias relações. Eu vou dar um exemplo clássico assim para você, né? Que são as técnicas de castigo. Castigo hoje se tornou uma palavra pesada e às vezes a gente não usa a palavra, mas o que se faz são pequenos castigos, né? Que você deixar a criança para pensar, deixar a criança no quarto e outras coisas assim. Então veja, é muito interessante porque muitas das questões mais complexas da infância eu costumo responder fazendo uma comparação bem básica. Como que você lidaria com isso se fosse com um outro adulto? Você vai ver que a nossa forma de nos relacionarmos de uma maneira humana com outro adulto, né, tem coisas que a gente nem se pergunta. Por exemplo, se você vai passar por um adulto, você precisa chegar no outro lado de um ambiente, de uma sala, e tem um adulto na sua frente, você não tem como passar, você diz com licença. Mas quando tem uma criança muito pequena, os adultos vão empurrando ela com um jeitinho assim para o lado e vão passando. Eles se sentem até encabulados de pedir com licença. E no fundo tem aí um desrespeito por essa criança. Outra situação que acontece nessa linha, você pode imaginar o seguinte: quando a gente tem um problema com o nosso marido, com a nossa esposa, com um amigo, uma amiga, e surgiu um atrito, e a gente tem uma forma cortês de viver a nossa vida, o que é a nossa postura? A gente diz, olha, fulano, vamos conversar, preciso conversar com você, a gente tem que acertar algumas coisas. E isso é parte da relação, a gente expõe o conflito, discute sobre ele, fala sobre aquilo que aconteceu, os porquês, eu tento reconhecer onde eu estava errado e eu tenho que mudar, onde o outro estava errado. Isso é o básico para uma relação poder se construir e perdurar. Agora veja, muitas vezes quando uma criança erra, a gente isola essa criança. Né? A gente não faz isso com um adulto, de pegar esse adulto e dizer assim, olha, eu discuti com a minha esposa, né, ou a minha esposa discutiu comigo, ela vai me deixar agora num quartinho para pensar por 5 minutos. E eu cronometro isso, como se fazem muitas técnicas educacionais, são assim hoje, ensinada para pais, você cronometra.
Ah, e se ele chorar, marca no relógio, 5 minutos, chore ou não, deixe ele lá. Então, isso vai levando os pais a apagarem a voz do seu próprio coração, quer dizer, eu quero falar com meu filho, eu quero interagir com ele. É interessante isso porque a gente acaba agindo na contramão do que é o mais básico, né? Surgiu um problema, é agora que eu tenho que me aproximar. Veja, existe uma passagem, né? Eu falo isso não por um viés especificamente religioso, mas quando eu era criança, a minha família sempre foi muito católica, né? E me ensinou a ler a Bíblia, né? E eu lembro algumas histórias assim desde criança. E tem uma passagem muito bonita de Jesus Cristo, né? Que ele ensina que em certo momento, ah, não é que ele ensina, tem uma situação que acontece entre ele e os seus discípulos, que os discípulos estão esperando para conversar com ele, e ele vai atender uma mulher que era uma ladra. Não é? E eles dizem: Nossa, mestre, mas agora nós queremos conversar com o senhor, afinal somos os seus discípulos, e o senhor vai conversar? Não sei se o senhor está informado, ela é uma ladra. Ele não só vai conversar, vou jantar com ela e ficar um bom tempo com ela. E os discípulos dele questionam isso. E ele diz: é que ela é justamente lá com ela que eu preciso estar. Ela é a que mais precisa de mim. Então veja, nessas grandes histórias do passado, né, eu citei um exemplo aqui da tradição cristã, da Bíblia cristã, né, mas existem em todas as tradições muitos ensinamentos filosóficos e psicológicos, e esse é um grande ensinamento psicológico e filosófico, quer dizer, quando alguém está mal, você se aproxima, você não se distancia da pessoa que está mal. E você vê que com esse processo de tecnificação que nós estamos tendo hoje em dia, a gente acaba gerando um distanciamento pela técnica. Não pela técnica em si, mas por um processo que eu chamo de tecnificação, tecnificar a relação. Então, se nós voltarmos a prestar atenção nesses elementos básicos, né, à luz de alguns ensinamentos filosóficos, nós podemos resgatar muitos desses componentes humanos que vão que vão nos dar condições de voltar a nos aproximar dos nossos filhos, né, Danilo? É assim que eu entendo. Tem algo muito importante na sua fala que é essa ideia de coração, ou seja, de estar de coração e, portanto, de educar com o coração. É muito curioso porque eu me lembrei de um filme que o título chama-se A Voz do Coração, embora o filme tenha o título original de Os Coristas. É um filme francês que ensina muitas coisas e fala justamente sobre essa ideia da punição como educação, o que é extremamente incorreto. Embora possa ser defendido, mas não há um fundamento moral para que isso seja colocado como tônica na educação. A violência não ensina ninguém a ser melhor como ser humano. Isso a história nos demonstra através de inúmeros exemplos que poderíamos falar aqui por horas. Mas como não é o caso, esse filme retrata muito bem esse processo da violência na educação. É um orfanato e o diretor tem o lema que ação e reação é um método de educação. Ou seja, se a criança transgrediu alguma regra, ela apanha ou fica de castigo. E entra um novo profissional nessa área, que ele é um músico, ele vai trabalhar com essas crianças, só que ele tem um método diferente. Ou seja, ele não compactua com essa ideia da violência no processo de ação e reação. Então ele educa essas crianças através de um coral. Ele forma um coral, descobre novos talentos no orfanato, começa, através do seu valor, da sua generosidade, transmitir a música para essas crianças. Então é uma história belíssima que relata esse processo de que com violência não se chega a bons lugares, profundamente falando. Então, para encerrar, Roger, eu gostaria que você fizesse as suas reflexões finais, trazendo, além de tudo aquilo que você já mencionou durante o podcast, mais elementos que sejam sintéticos, úteis e práticos para todos nós compreendermos do que se trata a educação, em especial para uma criança. Muito bem, Danilo. Veja, a gente deu um título aí para a temática de hoje, que é a educação, uma visão filosófica do melhor presente dos pais para os seus filhos. Um pouco pretensioso esse título, mas o que acontece? A gente quis brincar um pouco com essa ideia de que quando chega o Dia das Crianças, os pais pensam em um presente. E eu gostaria de, nesse último bloco, falar um pouco disso, né? Já que eu acabei de citar uma tradição que é a nossa, mais próxima, talvez, a cristã, né? E citei uma passagem, uma história de Jesus Cristo, vou citar uma frase de um monge budista que uma vez disse para os seus discípulos assim que o maior presente
que nós podemos entregar aos nossos filhos é a nossa própria felicidade. E é interessantíssimo, né? Porque você vê aí que não é um ensinamento só religioso, ele é especificamente filosófico e bastante psicológico. Porque tanto é psicológico que eu conheci, na verdade, essa tese a partir de uma bibliografia do Carl Gustav Jung, né, que é um grande psicólogo, né, muito reconhecido ainda hoje. Então, nós temos aí uma chave interessantíssima. Né? O maior presente que nós podemos entregar aos nossos filhos é a nossa própria felicidade. Veja, existe um filósofo, escritor e psicólogo alemão também muito interessante, chamado Erich Fromm. Ele já faleceu, mas deixou uma obra maravilhosa. E ele fala algo muito interessante. Ele diz assim, uma criança, ela precisa de leite e de mel. Então, o que é o leite? O leite é o cuidado, é o alimento, a proteção, esses elementos mais de base que permitem a criança sobreviver. Mas isso não é tudo. O ser humano não nasce só para sobreviver. Ele precisa também de mel, portanto, diz o Erich Fromm. O que é o mel? Diz, é a doçura da vida. E, psicologicamente falando, filosoficamente falando, o que gera na criança esse sentimento de que a vida é boa, vale a pena viver, vale a pena ser quem eu sou? A alegria de viver da sua mãe. Então veja que interessante, é aqui que entra, no meu modo de ver, a visão filosófica do grande presente que os pais têm a dar aos seus filhos. Sempre que a gente quer fazer algo de bom para os nossos filhos, a gente pensa em fazer alguma coisa com eles, em dar alguma coisa para eles. Mas não há dúvidas que muitas coisas e experiências são maravilhosas e devemos fazer e dar mesmo. A grande questão é que o maior presente de todos é que nós possamos nos desenvolver, possamos tomar consciência de qual é a vida que eu estou vivendo, é a vida que eu quero viver, refletir sobre essa vida, refletir sobre, será que eu sou feliz com a vida que eu vivo? E, mais uma vez, eu acredito que isso possa soar como cobrança para alguns, mas, na verdade, quando você tem um filho, porque todo ser humano precisaria refletir sobre isso, afinal, é a nossa felicidade. Como eu vou viver uma vida sem ser feliz? A felicidade não é um adereço, ela é uma necessidade nossa, essencial. Mas quando nós temos um filho, ela é uma necessidade ainda maior, porque a criança precisa de uma mãe e de um pai que sejam felizes. Não é? Porque senão a criança cresce com um sentimento, veja que profunda essa tese do Erich Fromm. A criança cresce num ambiente em que não há felicidade dos pais, ela cresce com um sentimento de que não vale a pena viver, de que a vida não é boa. Né? E o que você pode fazer para remediar uma situação dessa? É muito difícil depois. Nada é irremediável, mas é muito difícil, muito custoso, gera muita dor e muito sofrimento. Então, o maior presente é se nós pudermos evitar isso, e podemos evitar. Né? Porque quando nós temos filhos, Danilo, nós recebemos, eu dizia que toda pessoa precisa buscar essas questões filosóficas, né? Como é a minha vida, eu gosto dela, eu sou feliz ou eu não sou, o que eu preciso para ser feliz, onde está a minha felicidade, né? Mas quando uma pessoa se torna pai ou mãe, ela recebe um empurrão extra da vida para ela fazer, na verdade, o que há de melhor a ser feito, que é buscar, né, a sua felicidade e se tornar uma pessoa feliz. Então eu vejo algumas pessoas, para a gente ir traduzir isso em situações, exemplos práticos, elas jamais tomariam certas decisões se não fosse pelo filho que elas tiveram. Como mudar de cidade, sair de um apartamento e ir para uma casa. Não sei se vai ser melhor para uma casa, não. Aí teve um filho, nossa, seu filho precisa de um jardim, de um espaço para correr. Aí ele vai para uma casa, vê o filho feliz e diz, nossa, sabe que eu me sinto muito melhor, sou muito mais feliz numa casa do que num apartamento. Sabe, desde coisas básicas assim, que uma criança, um filho, nos leva a experienciar. Viver de forma relaxada e menos ambiciosa, porque hoje é uma coisa assim incrível, que a gente ouve como se fosse o mais comum. Eu não tenho tempo para o meu filho. Mas isso não deveria ser comum. Como eu não tenho tempo? O que está acontecendo aí? Não é? Não estou dizendo isso para a gente se condenar. É claro que há situações extremas que as famílias vivem, há situações duras, difíceis e que a gente tem que enfrentar. Nós vivemos um país e um mundo, né, com muitas disparidades, com muitas desigualdades. Mas eu estou dizendo dessas situações
que elas acabam sendo escolhas inconscientes. Então o que é isso, Danilo? É aquele pai, aquela mãe, que ele podia trabalhar 6 horas, ele trabalha 15. Não é? E essas horas a mais que ele trabalha, ele nem sabe por que ele trabalha tantas horas a mais. Ele podia ganhar um valor que é de 2x e já teria sustentação da sua família e uma situação confortável. Mas ele está lutando para ganhar 10x. E se você perguntar, ele não tem uma resposta do porquê. É que ele foi recebendo uma pressão de quanto mais melhor. E talvez ele nunca tenha parado para pensar, será que é isso que eu quero mesmo? E de repente meu filho cresceu e eu perdi essas experiências e não era isso que eu queria. Eu queria estar com meu filho. Então, eu creio que nessa chave, né, de oferecer para nossos filhos o maior presente que é a nossa própria felicidade, nós temos um caminho maravilhoso aí para refletir à luz da filosofia, né, que é olhar para nós mesmos, olhar para as nossas vidas, né, e aí nós temos um convite que nos faz a maternidade e a paternidade, que é para revisar então as nossas vidas e torná-las melhores, nos tornarmos melhores. E o amor que um pai e uma mãe sentem pelos seus filhos pode e muitas vezes nos leva, é o grande motor que nos leva a melhorar as nossas vidas, a melhorar a nós mesmos. Então, eu creio que nós devemos levar desse tema pelo menos uma grande reflexão, né? Que é como eu melhoro a mim mesmo, como eu dou mais atenção, carinho, amor a mim mesmo, para que o meu filho receba isso a partir do meu bem-estar, para que ele receba, né, a felicidade da vida dele a partir do brilho dos meus olhos, que são brilho de um olhar de quem é feliz, de quem é alegre, de quem é realizado, de quem está bem consigo mesmo e com a vida. Então a filosofia nos leva a esses pontos de vista, né? Quando surge um conflito com o seu filho, quando surge uma situação difícil, sempre que há um conflito numa relação, tem duas pontas, tem a do seu filho e tem a sua. Comece pela sua. Afinal, você é o adulto. Comece revisando a sua vida. Comece acariciando a criança que existe dentro de você. E muitas vezes você vai perceber que quando você tentar partir para a etapa seguinte, que é resolver a situação com o seu filho, na maioria das vezes já não tem mais nada a ser resolvido. Porque no momento em que você fez as pazes com você mesmo, é natural que a criança venha te abraçar e diga, tá tudo bem, mãe. Tá tudo bem, pai. Né? Então é mais ou menos por aí que eu vejo, viu, Danilo? Obrigado, Roger. Dessa maneira encerramos então o nosso podcast. Agradeço novamente a presença do professor Roger Hansen e, claro, desejo que seja sempre muito bem-vindo. Muito obrigado, Danilo. É um prazer estar aqui sempre e espero que essa temática possa inspirar boas reflexões de todos os pais e mães para que tenham um feliz Dia das Crianças junto com os seus filhos. Bem, pessoal, para aqueles que queiram nos contatar, há um novo canal de contato que é o nosso site do podcast, nova-acrópole.org.br/podcast. Você também pode seguir a Nova Acrópole através das redes sociais. E para quem quiser saber mais sobre a filosofia como a arte de viver, podem fazê-lo através do nosso site, nova-acrópole.org.br. Até a próxima! A trilha deste podcast é de autoria de Sergei Prokofiev e chama-se Sinfonia número 1 em Ré maior, Larghetto.